Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar sobre oração. E que delícia nós recebermos ou orarmos juntos como uma criança, antes de falarmos sobre oração, né? Uma oração espontânea, gostosa, que vem do coração, pura, né? Muito bom. Uma criança interceder por nós. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o tema da oração. Meus irmãos, eu acredito que talvez seja um dos temas mais falados em todas as igrejas. É bem provável que seja um dos temas que mais foi falado ao longo da história do cristianismo. Porque quando a gente abre a Bíblia, nós vemos os patriarcas conversando com Deus, orando. Vemos os juízes conversando com Deus, orando. Vemos os reis conversando com Deus, orando. Temos um livro dos Salmos, que quase que na sua totalidade é formado por orações. Os profetas que buscavam uma intimidade com Deus em oração. Vemos Jesus orando. O texto que nós vamos ver hoje é Jesus nos ensinando a orar mais e melhor. Mas os apóstolos oraram. A igreja primitiva orou. As cartas pastorais falam de oração. O Apocalipse fala de oração. Agostinho incentivou a oração. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, todos eles falaram muito sobre oração. Um avivamento que aconteceu na Inglaterra, um avivamento muito forte, a partir de John Wesley, aconteceu primeiramente com oração. A nossa igreja, PI do Brasil, apesar de ter sido um cisma, mas ela nasceu de oração também. Quando a gente pega um bom autor para ler sobre um comentário bíblico, sobre algum tema da fé cristã, nós vamos nos deparar com o tema da oração. A oração, meus irmãos, tão falada. Por quê? Porque é importante, porque é essencial. É essência, faz parte da vida cristã. Não há vida em Cristo sem oração. Não há. Não há fé viva sem oração. E é um tema tão falado, tão repetido, tão importante, tão essencial, porque a oração, ela depende de desenvolvimento. Eu preciso desenvolver a oração. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso desenvolver a oração. Mais uma vez, eu preciso desenvolver a oração. Precisamos, meus irmãos. Senão a gente vira crente 6 horas. Já viram? Vocês conhecem o crente 6 horas? Que chega para a gente e fala assim, 6 horas para mim, 6 horas para minha mãe, 1 hora para o meu trabalho. É uma pessoa que, é lógico que a igreja está pronta para orar. A igreja ora, irmãos oram uns pelos outros, mas a gente não pode viver de oração dos outros. Não podemos viver da experiência de buscar a presença de Deus em oração dos outros. Nós temos que desfrutar disso. Precisamos desenvolver a oração. Então eu queria compartilhar com vocês hoje uma mensagem incentivando a mim e a você a desenvolvermos a oração. A levarmos a nossa oração para um novo nível. Nós precisamos subir de nível. Precisamos melhorar, precisamos intensificar, aprofundar o nosso relacionamento com Deus através da oração. Ninguém, deixa eu contar um segredo para você. Ninguém faz isso por você. Ninguém. Ninguém desenvolve a tua vida de oração senão você. Pastor, ora por mim. Oro. Mas a tua vida de oração não vai ser desenvolvida só com o meu clamor. Mamãe, vovó oram por você, titia ora, mas a tua vida de oração não vai se desenvolver se você não orar. Se você não buscar. Se você não intensificar o teu contato com o Pai. Então nós precisamos orar. E eu queria relembrar um texto maravilhoso
onde Jesus ora e depois algumas coisas acontecem, tirar preciosas lições para a nossa vida, para a gente levar a nossa vida de oração para um outro nível. Vamos lá? Lucas capítulo 9, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Nós vamos fazer assim, meus irmãos, nós vamos começar esse texto em um evangelho e terminar em outro. A mesma história, vamos pegar um auxílio de um evangelho paralelo, um evangelho que conta a mesma história com mais alguns detalhes, e nós vamos relembrar. Texto da transfiguração de Jesus, conhecidíssimo. Eu tive que fazer uma exegese no seminário sobre esse texto. Traduzi o grego, foi muito gostoso. Lucas capítulo 9, eu leio com você a partir do versículo 28. Então nós vamos focar nesse trecho de Lucas, tirar algumas lições, depois vamos para Marcos 9, tirar outras lições também. Diz assim, acompanha comigo aí. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, estavam morrendo de sono. Mas, conservando-se acordados, viram a sua glória os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será a tua, a outra de Moisés, a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Até aqui. Amém. Amém. Um texto muito conhecido, onde Jesus chama Pedro, Tiago e João, aquele trio de sempre, para se retirar para um momento a sós. Um momento de mais discrição, um momento mais reservado, um momento de mais silêncio, menos povão, né? Jesus tentando correr um pouquinho da multidão para um momento mais reservado. E eu já queria tirar aqui a primeira lição para nós, meus irmãos, no versículo 28, quando a palavra de Deus nos diz que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com o quê? Propósito de orar. Com a intenção de orar. Ele planejou aquele momento. Esse era um propósito dele. Oração. E essa é a primeira lição que eu queria tirar para nós. Para a gente levar, meus irmãos, a nossa oração para um novo nível, ela precisa ser proposital. Ela precisa ser planejada, pensada, decidida. Eu vou orar. Eu vou me retirar para orar. Oração precisa vir acompanhada de propósito. Propósito. Decisão. Disciplina. É propósito. Notaram aí que não era o propósito dos discípulos? Porque Jesus foi para orar e entrou no momento de oração e algo maravilhoso aconteceu, grande, sobrenatural. Aqui nós temos uma epifania, quando Jesus foi visto como Deus ao lado de Elias e Moisés, sua veste resplandeceu, seu rosto brilhou. Foi algo grande, diferente. Jesus, ao buscar o contato com o Pai, entrou num momento diferente, num momento
grande, sublime, alcançou a glória de Deus. Mas diz a palavra de Deus que os discípulos estavam premidos de sono. Vocês já notaram, meus irmãos, que em alguns momentos parece que Jesus queria orar e os discípulos queriam dormir. Olha como que nós somos. Eu acredito que isso mostra, meus irmãos, que nós temos dificuldade de estabelecer a oração como um propósito. Não é a única vez que o Evangelho registra que Jesus queria orar e os discípulos queriam dormir. Podia ter uma exaustão física, sim, um cansaço. Jesus estava assim também. Jesus estava se sentindo assim. Mas não abriu mão do propósito da oração. Eu vou descansar, vou, mas não vou deixar de orar. Preciso orar. Preciso conversar com o Pai. Nós somos assim, meus irmãos. Se a gente não colocar como um propósito, a gente dorme. A gente lerdeia. E a hora preciosa passa. Fica para trás. Precisamos aprender com Jesus a levar a nossa oração para um novo nível, o nível do propósito. Se você chegar para mim e falar, pastor, não consigo orar todo dia, é porque não tem propósito. Faça esse propósito de orar, de ter o seu tempo com Deus. Acho que eu já citei aqui um exemplo, o pastor Roberto Bittencourt um dia contando uma experiência muito pessoal dele, contando quando o pai dele, que chamava Roberto Bittencourt também, era um médico aqui na região, um médico lá em Casa Branca, presbítero, descobriu que estava com câncer. E aí, junto com a família, quando viu a notícia da doença, diz que todos ficaram esperando ele falar alguma coisa com eles, né? Ele dizer alguma coisa, como é que ele estava se sentindo para a esposa, para os filhos, para os netos talvez. Diz que ele se levantou e falou assim, eu preciso conversar com meu pai. Eu nunca mais esqueci dessa experiência que ele contou. Que diante de uma dificuldade, diante de uma notícia difícil, diante da realidade de uma doença ruim, prejudicial, bruta, mortal às vezes, e de fato ele faleceu por causa dessa doença, mas a primeira reação dele, meus irmãos, foi, eu preciso conversar com meu pai, eu preciso orar. E ele não falou uma palavra com a família antes de conversar com Deus. Nós precisamos estabelecer propósito de oração, meus irmãos. Deus não pode ser a última pessoa a ouvir a nossa voz. Deus tem que ser a primeira pessoa a nos ouvir. Propósito de oração. Quer levar a tua vida com Deus para um nível maior, mais alto, mais sublime, mais profundo, mais intenso? Tenha propósito de oração. Cultive esse propósito de orar. Primeira lição que eu queria compartilhar com vocês. Segunda lição, meus irmãos, está ali no versículo 31, que nos diz assim, que Elias e Moisés apareceram em glória e falavam da sua partida, da partida de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Nós temos aqui um relato, e eu acredito que o único evangelho que registra o tema da conversa de Jesus com Moisés e Elias é o evangelho de Lucas. Os outros não registram isso. E é fantástico, meus irmãos, a gente observar esse detalhe. Eu não sei se vocês perceberam qual que é o tema da conversa de Jesus aqui com Elias e Moisés. Jesus está falando da sua morte. O que nos leva a concluir que Jesus estava precisando conversar com alguém sobre esse tema difícil. É bem provável que os discípulos não fossem as pessoas ideais para falar de um tema tão complicado naquele momento ainda. Os discípulos mal estavam entendendo os grandes milagres de Jesus. Quando Jesus falava que ia ser morto, eles retrucavam, não, você não vai morrer. Vou morrer, vou ressuscitar. Não, não vai.
Jesus estava precisando ter uma conversa difícil com alguém que o compreendesse. Jesus estava precisando falar da sua partida, da sua morte, do grande fardo que ele ia carregar na cruz, os nossos pecados, com alguém que o compreendesse, que trouxesse uma palavra boa, bem colocada, de ânimo, de amor. Foi na oração que Jesus encontrou esse afago, meus irmãos, esse bom conselho. Então, a segunda lição que eu queria compartilhar com você é que a oração é o melhor ambiente para a gente tratar temas difíceis. Sabe aquela coisa complicada que está acontecendo na nossa vida e que às vezes a gente não tem com quem falar? Temos com quem falar. Temos quem nos ouve. Temos. Precisamos fazer da oração, meus irmãos, esse ambiente de falar de coisas complicadas. A gente ter liberdade de levar para Deus as nossas demandas que fogem ao nosso controle e que a gente não consegue fazer nada a respeito. Jesus precisava tratar desse assunto complicado, um assunto difícil, e é na comunhão com Deus que ele cria esse ambiente ideal para falar do seu caminho até a cruz. Precisamos fazer da oração esse ambiente ideal. Na oração, meus irmãos, cabem todas as demandas, emocionais, materiais, espirituais, difíceis, de alegria, de tristeza, cabe a lágrima, cabe até o desespero. Cabe. Cultive na oração o ambiente de tratar de assuntos difíceis. Tratar assuntos difíceis. Deus precisa ser o primeiro a saber o que se passa no nosso coração. Aqui nesse texto eu queria deixar essas duas lições para nós. Primeira, cultive o propósito de orar. Segunda, cultive o ambiente da oração como um lugar ideal para tratar de assuntos difíceis. Jesus fez isso na transfiguração. A gente olha assim a transfiguração como um momento de glória e nem pensa que Jesus estava precisando falar com alguém que o entendesse no mesmo nível. Deus mandou Elias, Deus mandou Moisés. Né? Não sei se Moisés vai aparecer lá na tua casa, né? Se você orar, estiver precisando conversar com alguém. O Elias, né? Pode ser que Deus mande, né? Vai saber. Aí você vai ter a oportunidade de bater um bom papo com eles, né? Perguntar para Moisés como é que foi o negócio lá do mar, né? Meus irmãos, é Deus fazendo aquele momento ser o momento ideal, trazendo a resposta boa que Jesus precisava. Vai fazer isso para nós também. Cultive o propósito de orar, cultive na oração o ambiente de tratar de assuntos difíceis. Amém? Vamos para o segundo texto, que é a continuação desse, mas lá no Evangelho de Marcos agora. Evangelho de Marcos, capítulo 9 também. Se você não sabia, agora você sabe que o texto da transfiguração fica em Marcos 9 e Lucas 9. Quero ler com vocês, a partir do versículo 14. Jesus saiu da transfiguração, desceu do monte e se encontrou com o povo que estava lá embaixo. É isso que o texto vai nos contar a partir do versículo 14. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, ou seja, daqueles discípulos que não foram orar com ele, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam.
Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, tragam o menino. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando o jovem pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Essa é a continuação do texto, segundo o Evangelho de Marcos. Então, meus irmãos, Jesus, naquela experiência sobrenatural da transfiguração, com o propósito de orar, lá Jesus foi. Encontrou ali na oração um ambiente para tratar de um assunto difícil. Desceu e se deparou com um problema. Aliás, com dois problemas. Problema A: um jovem possesso de um espírito maligno, que judiava desse jovem, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, enfim, um caso de possessão espiritual. Esse é o problema A. Problema B: os discípulos não conseguiram ajudar esse jovem. Jesus estava lá orando, buscando intimidade com Deus, e os discípulos aqui embaixo não deram conta dessa demanda, desse problema difícil. Sabe o que eu fico imaginando? Os discípulos depois entrando lá na casa que o texto fala, né? Assim, ó, de cabeça baixa, olhando meio de ladinho. Sabe uma criança quando fez uma coisa que não devia ter feito? Ou não conseguiu fazer o que sabia que era para fazer? Ficou imaginando eles assim, olhando para Jesus: Senhor, fala aí para nós, o que deu errado? Por que a gente não conseguiu expelir o demônio? E a resposta de Jesus é muito óbvia. A gente lida com esse problema se a gente estiver fortalecido em quê? Oração e jejum. Oração e jejum. O que Jesus tinha acabado de fazer? Orar. Buscar intimidade com Deus. Lá ele estava. Os discípulos lá embaixo não deram conta. Jesus desceu, fortalecido, animado, porque buscou a Deus e deu conta. Ah, mas Jesus era Jesus. O caminho, meus irmãos, é o mesmo para nós. O caminho é o mesmo. Então, a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: vida de oração nos leva em direção aos problemas. Pastor, eu achei que se eu orasse mais eu ia fugir dos problemas. Não vai. Quanto mais você orar, quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais Deus vai te levar em direção aos problemas. Deus e dos outros. Complicou, hein? Mas é uma realidade na vida dos filhos e filhas de Deus. Quanto mais comunhão com Deus, mais nós seremos usados por Deus. Quanto mais propósito de orar, propósito de aprofundar a nossa vida em Deus, mais nós seremos levados ao encontro daquilo que o inimigo está fazendo. O diabo está agindo, meus irmãos. E ele veio para roubar, para matar e destruir. Quem que vai desfazer essa bagunça que o diabo está fazendo? Somos nós.
Pois é, mas a gente não dá conta sem oração, sem jejum. Outro dia aqui no discipulado, conversando sobre esse assunto, um dos participantes do discipulado falou assim: pastor, esse negócio de possessão aí, complicado isso aí, né? Se eu ver um negócio desse aí, eu te ligo, hein? Na hora. Falei, pode ligar. Pode ligar, a gente vai. Aí eu falei, liga pro pastor Walter também, tá? Que aí eu reforço. O pastor Walter, o demônio vai ver a altura do pastor, né? 2 metros de altura já intimida mais. Pode ligar para mim, mas liga o pastor Walter também. Você também, viu, meu irmão? Irmã, né? Deparou com uma demanda complicada dessa, pode ligar para nós, liga o pastor Walter também. Mas aí, eu falei assim para o pessoal do discipulado, e eu falo para vocês aqui agora. A gente se assusta muito com uma possessão física, não é? Parece que arrepia a nuca da gente, né? A gente fica até com mais receio, com mais medo. Mas a gente não precisava reagir assim. Sabe por quê? Porque nós lidamos com o inimigo, meus irmãos, todos os dias. Se você foi chamado para orar pelos teus vizinhos que estão tendo problema de relacionamento com os filhos, você acha que o inimigo não está ali? Semeando a discórdia, o mal e destruindo aquela família? O inimigo está ali. Você está lidando com o inimigo. Não é uma possessão física, mas o inimigo está ali. O poder maligno está ali. Então a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que uma possessão física é pior do que o inimigo agindo e não se manifestando fisicamente em alguém. Não é pior. É a mesma coisa. É o mesmo inimigo, a intenção é a mesma, é roubar, é matar, é destruir. A questão é, nós estaremos prontos para lidar com isso? A nossa fortaleza, o nosso refúgio, a certeza da vitória sobre uma demanda do inimigo é a oração e o jejum, é a intimidade com Deus, é a busca constante em Deus. Se assim estamos vivendo a nossa vida em Cristo, não devemos temer. Não tema o inimigo, não tema uma possessão física, não tema uma situação difícil de uma família que está sofrendo, seja relacionamento, seja desemprego, a mão do inimigo pode estar ali, é lógico. Estamos lidando com ele da mesma forma. Mas saiba disso, a tua vida de oração, a tua intimidade com Deus vai te levar em direção a problemas, para você ajudar a resolver. Para nós, servos, servas de Deus, ajudarmos a dissipar as trevas. É nosso papel, meus irmãos. Quando Jesus falou sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o ambiente, meus irmãos, que nós estamos lidando. É o inferno. E a gente só vence com oração e jejum. Oração. Se você quer levar a tua vida de oração para um novo nível, se disponha a enfrentar problemas, teus e dos outros. Jesus saiu daquele ambiente gostoso de oração, deve ter recebido uma palavra boa de Moisés, de Elias, vinda do Pai, e já se deparou com aquele problema. 2 problemas, né? A falta de fé dos discípulos e o menino judiado pelo espírito maligno, precisando de libertação. Essa é a nossa demanda, meus irmãos, como cristãos. Estamos em nome de Deus para levar luz aonde tem trevas. E é bem provável que aonde você trabalha, na sua família, no seu círculo de amizade, tenha pessoas precisando de oração, precisando de uma mão compassiva, de uma palavra de ânimo. Você é um instrumento de Deus para isso. Mas se fortaleça, se prepare. Ore, jejue. Invista
na vida de oração. Vida de oração, meus irmãos. Vida de oração. Essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês. Quanto mais você orar, mais problema Deus vai te chamar para resolver. Segunda lição desse outro texto, e a última para a gente encerrar, está ali no versículo 19, quando a palavra de Deus nos diz assim, Jesus dizendo, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Mas o que me chama a atenção aqui é a última palavrinha, trazei-mo. Difícil, né? A gente não costuma falar assim, né? Trazei-mo. Se a gente fosse falar assim numa linguagem postos-caldense, traz o menino. Pode trazer o menino. O que nós temos aqui, meus irmãos? Jesus querendo orar por ele, libertá-lo presencialmente. Jesus queria ver o menino. Jesus gostava de fazer isso. Já reparou? Jesus gostava de pôr a mão, de encontrar com as pessoas, do toque, da presença. Nós vivemos tempos muito difíceis de 2020 para cá com a pandemia. A pandemia gerou um distanciamento, mas por outro lado, a pandemia fez com que a igreja orasse mais. A igreja se tornou intercessora. A igreja como um todo. Nós começamos a orar pelas pessoas, e isso foi fantástico. É muito bom a gente desenvolver a oração, a intercessão pelas pessoas. Mas sabe o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está orando com a pessoa, que é melhor do que orar pela pessoa. E eu queria incentivar você a pensar nisso. Sabe por quê? Porque a pandemia, apesar de ter incentivado a igreja a orar mais, mas ensinou a igreja a orar pelas pessoas. E eu tenho visto que as pessoas têm dificuldade agora de orar com o outro. Quando alguém falar, eu preciso de oração, pensa, eu posso ir lá orar com ele ou com ela? Se você puder, vá. Ore com a pessoa. E não somente pela pessoa. Vai lá, olha no olho da pessoa. Toca, impõe as mãos sobre ela. Meus irmãos, a oração vai para um outro nível quando a gente aprende a orar com as pessoas. Se não pode orar com a pessoa, ore pela pessoa. Mas se você pode, não perca a oportunidade. É muito mais intenso. É mais aconchegante, é mais acolhedor, é mais amável, é mais empático. A pessoa vai se sentir fortalecida, amada, cuidada. Se você pode, ore com a pessoa, não somente pela pessoa. Vou contar uma experiência particular. Um tempo atrás, Rose do Rodrigo me ligou, mandou uma mensagem no WhatsApp: pastor, ora pela Júlia. A Júlia não está legal. Falei, oro. O que ela tem? Ela está com o olho inchado e nós estamos preocupados. Falei, pode contar com a minha oração. Dali uma meia hora ela mandou outra mensagem. Pastor, não esquece de orar pela Júlia, não. Falei, tá bom. Vocês estão em casa? Porque eu percebi uma necessidade de orar com a pessoa. Nós vamos estar em casa. Nós vamos estar em casa só tal horário. Passei lá, era dia de reunião de oração. Passei lá antes da reunião de oração. Foi uma visitinha rapidinha, só para orar pela Júlia. Cheguei lá, o olhinho da Júlia estava tomado de uma infecção, de uma bactéria. O olho dela sumiu, um dos olhos. Uma judiação, né, para uma criança. E os pais muito preocupados, a região do olho muito sensível, né, tem um contato direto com o cérebro. A médica falou, não, vamos cuidar, vamos tomar remédio. E fui lá. E orei com a Júlia. Tive a oportunidade, inclusive, de ungí-la com um pouquinho de óleo, não foi, Rodrigo? E ungimos a Júlia. No dia seguinte, a Rose mandou uma mensagem para mim: pastor, a Júlia dormiu tão bem,
Muito obrigado. Porque foi mais interessante orar com as pessoas. Zélio e Levi estavam lá também, né, Levi? Meus irmãos, é muito melhor orar com a pessoa do que pela pessoa. Se você pode, faça esse esforço, não abra mão disso. Ore com alguém, segure na mão dessa pessoa, impõe as mãos sobre ela, esteja presente. Essa oração é maior, é melhor, é mais gostosa, é orar junto. Jesus fez isso, traga o menino, eu quero vê-lo, quero libertar olhando para ele, mandar esse espírito imundo para longe, trazê-lo de volta à vida, com dignidade, libertação. Jesus fez isso, meus irmãos. Apesar da pandemia ter ensinado a gente a orar mais pelas pessoas, mas nós não podemos orar só pelas pessoas. Precisamos aprender a orar com as pessoas. Vai tirar a gente de uma zona de conforto, né? Porque vai dar um certo trabalho, vai ter que pegar o carro, ir lá, né? Posso ir aí, dá certo, vai ter que combinar. É lógico. Isso é vida de oração, meus irmãos. Isso é levar a oração para um outro nível. Comece a fazer isso no teu trabalho. Tem alguém clamando de alguma coisa, para o que você está fazendo, ora por ela. A Isolina falou isso para nós aqui quando ela veio fazer um veio fazer um treinamento com a gente aqui no começo do ano, vocês lembram disso? Ela falou, a gente precisa ser pronto a orar. Está na fila do banco, descobriu algum problema, ora com a pessoa ali. Precisamos nos desprender a orar mais com as pessoas do que pelas pessoas. Se você pode, ore com a pessoa. Amém? Que nível de oração que Jesus traz para nós, não é? Outro nível, meus irmãos. Jesus nos ensina, nos incentiva a não nos contentarmos em orar pouco, em orar menos, mas investirmos em orar mais, com as pessoas, com propósito, investirmos na oração para tratar de assuntos difíceis, para resolver problemas nossos, dos outros. É a vida de oração, meus irmãos, é a vida com Deus. É a vida com Deus. Queria orar com você. Ana Luísa já veio aqui para frente, ela vai nos ajudar aqui nesse momento, mas eu já queria chamar a equipe musical também para vir. Porque enquanto eu converso com você, a Ana Luísa faz um fundo musical para nós, mas a nossa oração vai ser um hino. Nós vamos orar cantando. Enquanto isso, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e fizesse uma breve reflexão junto comigo. E eu quero perguntar como é que está a tua vida de oração. Está pouca? Está devagar? Você não está motivado para orar? Como é que está a tua vida de oração? Tem falado com o Pai sobre demandas difíceis, problemas, dificuldades? Tem tido essa liberdade de levar para Deus os teus problemas? Deus precisa ser a primeira pessoa a nos ouvir, meus irmãos. Faça um propósito de oração na tua vida, oração diária. Cultive o propósito de orar. Faça da oração ambiente para tratar de assuntos difíceis. Busque força na oração, no jejum, para lidar com problemas seus e dos outros. E se disponha diante de Deus para orar com as pessoas, não somente pelas pessoas. Você vai desenvolver um ministério de oração lindo na tua vida. Coloque a tua vida diante de Deus em oração já.
Agora preste atenção no que nós vamos cantar.